A revelação de Jesus pelo profeta Isaías. No coração do Antigo Testamento, em meio aos rolos sagrados que guardavam a história e as profecias de Israel, ergue-se a voz de um dos maiores profetas, Isaías. Sua mensagem, ecoando através dos séculos, desvendou segredos profundos sobre a vinda de um Messias, um Salvador que transformaria o destino da humanidade. Isaías, cujo nome significa "O Senhor é Salvação", foi um arauto divinamente inspirado, encarregado de revelar a glória e o plano redentor de Deus. Uma das mais comoventes e detalhadas profecias de Isaías é encontrada no capítulo 53, onde ele descreve o servo sofredor. Este capítulo, um pilar da fé cristã, pinta um quadro vívido do Messias que viria, não com poder e glória terrena, mas com humildade e sacrifício. Isaías profetizou que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele seria como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriria a sua boca. Por nossas transgressões, ele seria ferido. Por nossas iniquidades, moído. O castigo que nos traria a paz estaria sobre ele, e pelas suas pisaduras seríamos sarados. Ele carregaria sobre si as enfermidades e as dores da humanidade, embora fosse considerado castigado por Deus. Isaías revelou que, apesar de sua inocência, ele seria contado com os malfeitores, entregando sua vida como oferta pelo pecado. Mas, através de seu sofrimento, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificaria a muitos, porque as iniquidades deles levaria sobre si. Esta profecia detalhada, escrita centenas de anos antes do nascimento de Jesus, aponta inequivocamente para a sua paixão, morte e ressurreição, cumprindo-se de forma precisa nos eventos da crucificação e do túmulo vazio. Outra profecia notável de Isaías, encontrada no capítulo 7, versículo 14, anuncia o nascimento virginal do Messias. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Este nome, Emanuel, que significa Deus conosco, é uma revelação profunda da natureza divina de Jesus. Ele não seria apenas um homem, mas o próprio Deus encarnado, vindo para habitar entre a sua criação. O apóstolo João, em seu evangelho, ecoa essa verdade ao declarar: assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. A encarnação de Jesus é o ponto central da fé cristã, a manifestação do amor de Deus em sua forma mais pura e acessível. Ele veio para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai e para nos mostrar o caminho da vida eterna. A visão do profeta Isaías, registrada no capítulo 6, é um momento crucial em sua jornada profética e oferece uma percepção da majestade e santidade de Deus. Isaías viu o Senhor assentado em um trono alto e sublime, e a orla de suas vestes enchia o templo. Serafins, seres celestiais com 6 asas cada um, pairavam acima dele. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. A voz dos que clamavam fazia tremer os umbrais das portas, e a casa se enchia de fumaça. Diante de tal revelação da pureza e do poder divinos, Isaías sentiu-se esmagado por sua própria impureza e pela do seu povo. Ele exclamou: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6:5. No entanto, um dos serafins voou até ele, trazendo uma brasa viva do altar, que havia sido tirada com uma tenaz. Ele tocou a boca de Isaías com a brasa e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías 6:7. Purificado e com uma nova compreensão da missão divina, Isaías ouviu a voz do Senhor perguntando:
A quem enviarei e quem há de ir por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, 8. Esta experiência transformadora não apenas comissionou Isaías, mas também o preparou para as mensagens desafiadoras que ele deveria entregar ao povo de Judá. Os escritos de Ellen G. White, uma das mais influentes autoras adventistas, complementam e aprofundam a compreensão dessas profecias. Em seu livro Profetas e Reis, ela descreve a visão de Isaías como um momento de profunda revelação da santidade de Deus e da pecaminosidade humana. Ela enfatiza que a purificação dos lábios de Isaías simboliza a purificação que Cristo oferece a todos que se entregam a ele. Ellen G. White também destaca a importância da profecia do servo sofredor em Isaías 53, afirmando que ela revela o amor incondicional de Deus e o sacrifício supremo de Jesus para a redenção da humanidade. Ela ressalta que o Espírito Santo foi dado a Jesus sem medida para a salvação da humanidade perdida, e que o mesmo Espírito será dado a cada seguidor de Cristo que se render completamente a Ele. A religião de Jesus é alegria, paz e felicidade, e devemos louvar e honrar a Deus por seu amor inefável. As profecias de Isaías, iluminadas pelos escritos de Ellen G. White, revelam um Jesus que é tanto o Emanuel, Deus conosco, quanto o servo sofredor, que voluntariamente se entregou para a salvação da humanidade. Elas apontam para a sua primeira vinda como o humilde Cordeiro de Deus e para a sua segunda vinda como o glorioso Rei que retornará nas nuvens do céu com poder e grande glória, para reunir os seus escolhidos de todas as partes do mundo. A promessa de que eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 3-4, é a esperança final que essas profecias oferecem. A história de Jesus, predita por Isaías e confirmada pelas Escrituras e pelos escritos inspirados, é uma narrativa de amor, sacrifício e redenção, que ressoa através dos tempos, convidando a todos a aceitar o Salvador e a viver na esperança de sua breve volta. A expansão das profecias messiânicas em Isaías, além das já mencionadas profecias do servo sofredor e do Emanuel, o livro de Isaías é um tesouro de revelações sobre o Messias vindouro. No capítulo 9, versículos 6 e 7, Isaías proclama: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Esta passagem descreve a natureza divina e o reinado eterno de Jesus. Ele não seria apenas um líder humano, mas o próprio Deus encarnado, trazendo um reino de paz e justiça que não teria fim. A referência ao trono de Davi conecta Jesus à linhagem real prometida, estabelecendo-o como o herdeiro legítimo do reino de Israel e, em última instância, do reino de Deus. No capítulo 11, Isaías fala sobre o renovo de Jessé. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 1 e 2. Esta profecia aponta para a origem humilde de Jesus, descendente de Jessé, pai de Davi, e para a plenitude do Espírito Santo que repousaria sobre ele. O Messias seria caracterizado pela sabedoria divina, entendimento profundo, conselho sábio, fortaleza inabalável, conhecimento perfeito e um profundo temor do Senhor. Este renovo traria justiça aos pobres e julgaria com equidade os mansos da terra.
Seu reinado seria marcado pela harmonia na criação, onde o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Isaías 11, 6. Esta visão idílica representa a restauração completa que o Messias traria, não apenas para a humanidade, mas para toda a criação. O capítulo 42 de Isaías introduz novamente o servo do Senhor, destacando sua missão e caráter. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem a minha alma tem prazer. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o juízo para os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade promulgará o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas esperarão a sua lei. Isaías 42, 1-4. Esta profecia descreve a mansidão e a gentileza de Jesus, sua dedicação em trazer justiça às nações e sua perseverança em cumprir a vontade de Deus. Ele não usaria a força ou a coerção, mas sua influência seria transformadora e duradoura. Ele seria uma luz para os gentios, abrindo os olhos dos cegos e tirando da prisão os cativos. No capítulo 61, Isaías descreve a unção do Messias e sua missão de trazer boas novas e libertação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Jesus mesmo leu esta passagem na sinagoga de Nazaré, aplicando-a a si mesmo, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18 a 21. Esta profecia enfatiza o ministério de compaixão e cura de Jesus, sua obra de restauração espiritual e libertação do pecado e do sofrimento. Ele veio para trazer esperança aos desesperançados, cura aos quebrantados e consolo aos que choram. A perspectiva de Ellen G. White sobre as profecias messiânicas. Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Ajude-nos a espalhar a mensagem de esperança e salvação. E não se esqueça de se inscrever no canal Heróis e Profetas, para mais conteúdos inspiradores e aprofundados sobre a Palavra de Deus. Juntos, podemos fazer a diferença. Continue assistindo à história na parte 2.